6,3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso então, hoje é um dia de alegria, domingão desse, né? Fresquinho, não tá aquele calorão. Se tivesse também não tinha problema, né? Deus sabe o que faz. Deus tem um propósito em tudo, e esse é o tema da mensagem. Deus tem um propósito em tudo. Diga para o irmão: Deus tem um propósito em tudo. Deus tem um propósito em tudo. Glória a Deus. E para nós não fugirmos do texto, vamos para Romanos 8:28. Relembrando esse verso, né? Muitos aqui já sabem, mas vamos trabalhar esse versículo hoje para relembrar. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Então vamos ver a igreja lendo a uma só voz. Nós temos aqui na tela. De repente, se a sua Bíblia for uma versão diferente, né, porque tem a corrigida, tem a nova versão internacional, tem a linguagem de hoje, se a sua for diferente, pode acompanhar aqui, então, para que todos falemos a um só tom esse versículo, amém? Vamos relembrar a palavra de Deus. Toda a igreja lembra. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos entender o verso, né? E sabemos que todas as coisas. O que são todas as coisas? Todas. Ah, mas aí um dono no galinho no pé. São todas as coisas. Uma dificuldade, uma alegria, são todas as coisas. Cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, todas as coisas vão cooperar. Já falamos hoje sobre a cova de leão, já falamos aqui sobre a fornalha, já falamos aqui sobre José, o irmão Eduardo, né? Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, ele tem um propósito e nós vamos falar isso hoje. Vou por uma coisa aqui, irmão. Peraí, que a irmã dele tem um esquema aqui que não corre. Opa, não precisa exagerar também. Amém, irmãos? Então vamos voltar aí para o versículo. Eu gostaria de ver aquelas vozes lindas que nós temos aqui falando esse verso. As nossas, os homens, brincadeira, as mulheres, irmãs, bem forte aí, por favor. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Glória a Deus. Agora vocês, as mais lindas das mais lindas. Pronto, assim não vai ter briga. Os homens, vamos lá, bem forte. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Glória a Deus. Eu acho que é um verso conhecido, né? Então, uma oportunidade desse lado, outra desse aqui, para falar sem olhar na Bíblia, sem olhar. Não me engane, não, porque eu estou de olho daqui. Pode alguém que quer falar desse lado, eu ajudo, ou desse lado? Um de cada vez, por favor. E sabemos que todas as coisas juntamente contribuem Para o bem daqueles que amam a Deus, que são segundo o seu. são chamados para o seu propósito. Romanos 8:28. Glória a Deus. Agora desse lado aqui, quem vai? Aqui já temos um, desse lado. Hilton, lembrou aí, Hilton? Ainda não, pula, na próxima vez. Cris? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos Romanos 8:28. É interessante que quando a gente começa a falar sozinho, dá um branco, não é verdade? Mas se você não olhar na Bíblia agora, todo mundo vai lembrar. Então vamos falar a última vez, bem forte. E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente Para o bem
300 vezes a gente fica bem, fica tranquilo. Glória a Deus. Aleluia. Mas é assim mesmo, a memorização da palavra de Deus, ela nos vem ajudar naquele momento de angústia, naquele momento de sofrimento e de alegria também, né? A irmã Neisa pregou aqui sobre Mardoqueu no domingo passado, eu comi bastante naquele alimento, sobre a fidelidade, né? A fidelidade de Mardoqueu, de não se dobrar ali a Amã, que queria que ele fosse subjugado. Mas, quando Deus tem um propósito, né, Marisa? Tenha certeza, tinha um propósito disso aí. Não é que ele foi, não, é que tem tudo tem um propósito. E hoje nós vamos ver aqui em Êxodo, ou como diria um amigo meu, no livro de Exodo, Êxodo, capítulo de número 2, nós vamos encontrar aqui um relato sobre o nascimento de Moisés, né? O nascimento de Moisés. Foi o segundo homem que habitou uma arca, né? Porque o primeiro foi Noé e a família, depois Moisés teve a sua arquinha pequenininha lá, que de uma certa forma o salvou daquilo que era mortal, né? Que eram os crocodilos ali no Nilo. Amém? Todos acharam? Êxodo capítulo 2, e diz o seguinte: foi um homem da casa de Levi, uma das tribos de Israel, um dos filhos de Jacó, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e o revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou, e abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, para que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, te louvamos nesta manhã por esta palavra que nos orienta que tudo tem um propósito diante de ti, tudo está debaixo da tua potente mão, do teu conhecimento. Então, meu Senhor, ajuda-nos a entender esse propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso nós te louvamos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem acredita que tua vida tem um propósito? Quem acredita que tem um propósito? Tem que ter um propósito. Ninguém nasce do acaso. Nasci. Ninguém nasce. Todos aqui têm um propósito. Todos são chamados por Deus. Mas nem todos somos escolhidos. Por quê? Porque Deus chama todos. Isto é fato, tá? É o capítulo 28, 26, se eu não me engano. Mas o que eu quero trazer aqui é que Deus tem um propósito. E quando nós entendemos esta mensagem, nós vemos que Deus tinha algo a fazer com esse menino. Vamos entender um pouco o contexto da história. O povo de Israel, ele migrou para o Egito em determinada época, quando teve fome. Quem era o governador lá? José, filho de Jacó. Ele trouxe a sua família, e aquele faraó o recebeu muito bem, tanto é que deu as melhores terras para Jacó, por conta de José. Então, tinha um propósito da ilha de José ou não tinha? O irmão Edu acabou de falar.
passou pela casa de Potifar, teve aquele entreveiro lá por causa daquela mulher leviana, mas tinha um propósito nisso aí, era que ele trouxesse a sua família e ele fosse colocado ali como governador, fosse colocado como governador e trouxesse a sua família. Mas o que acontece quando Deus abençoa? As coisas se multiplicam, as coisas fluem. Pode ver, o Eduardo falou agora a respeito do dízimo. Quando você entrega seu dízimo, as coisas multiplicam. Não tem explicação. É Deus abençoando, é a palavra se cumprindo, porque há um propósito nisso. Deus quer abençoar o ser humano para ele abençoar a casa do Senhor. Glória a Deus. Amém? Quando você é abençoado financeiramente, a sua bênção vem para a casa do Senhor. Via de regra acontecem umas exceções, né? Via de regra acontecem umas exceções, mas de certa forma a bênção vem porque tem um propósito. Então, quando Deus chama o povo de Israel, traz para o Egito através de José, começa a multiplicação, eles começam a prosperar muito, porque a bênção estava sobre eles, como a bênção está sobre a sua vida hoje. Aleluia! A bênção está sobre a sua família hoje. Amém? Porque o governador não chama-se José, chama-se Jesus. Aleluia! Amém? Amém. O povo se multiplicou, Faraó morreu, aquele que gostava de José e do povo, e entrou um novo Faraó. E o novo Faraó começou a perceber que o povo de Israel multiplicava-se muito, ou seja, prosperava, porque Deus faz prosperar. Você, cristão, tem essa bênção de Deus. Aleluia. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. E estava acontecendo isso lá no Egito. E o faraó falou: peraí, daqui a pouco esse povo vai ser maior que a gente, ele vai combinar com os vizinhos, os nossos inimigos, e vão derrotar a gente. Então o faraó ficou com medo. E ele começou a impor uma condição de escravidão muito forte sobre o povo de Israel. De sorte que este povo começou a gemer. Peraí, né? Está excessiva a carga. É mais ou menos como aqui no Brasil. Nós temos uma carga tributária elevadíssima. A gente paga imposto o ano inteiro. Então, há uma excessividade. E havia ali uma excessividade de trabalho. Mesmo assim o povo prosperava, mesmo com aquela imposição, aquele jugo forte. O que o faraó falou? Vamos fazer o seguinte: vamos acabar com os meninos. E começou então uma campanha lá no Egito, para que as parteiras, olha que coisa terrível, quando nascesse um menino, como diz o pessoal, menino homem, eu nunca vi menino mulher, mas menino homem, que afogasse no Egito, que matasse afogado. Que coisa terrível. Como que um homem pode pensar uma coisa dessa? Mas aconteceu lá com Herodes também, né? Já sabe. Então, diante disso, as parteiras ficaram com medo, com temor a Deus, a Bíblia fala. E elas não faziam isso. E o povo continuou. Eu falava: peraí, alguma coisa errada não está certa. Vamos ver esse trem aí. Chamou as parteiras, e as parteiras falaram: acontece o seguinte, as mulheres hebreias são mais espertas que as egípcias, quando a gente chega, ela já ganhou o nenê e tal, ou seja, não toma mais da mãe, né? A mãe agarrou no filho, não solta mais. Então a Bíblia até fala: pode uma mãe se esquecer do filho que tanto ama? Não, todavia, se ela esquecer, eu não esquecerei, diz o Senhor. De fato, que Faraó então falou: vamos mandar afogar todas as crianças. E ele cometeu isso aí. E começa então o capítulo 2. Moisés é gerado por... Como é que é o nome mesmo da mãe de Moisés? Muito bem, pensei que vocês iam saber. Joquebede. Joquebede engravida, ganha o menino e ele começa a crescer. Só que tinha uma lei no império dizendo o seguinte: menino deve morrer, ser afogado. Mas Moisés não era menino? Tinha que morrer. As meninas não, podem viver, mas as meninas... Engraçado que na China, há tempos atrás, houve uma invenção. As meninas deveriam ser sacrificadas por conta da população. Coisa do ser humano, como diria a pastora Aguinaldo, só Jesus para aguentar o ser humano, porque não é fácil.
Voltando, Moisés então é colocado numa arquinha, aquela arca de junco, porque ele estava crescido, começou a aparecer, né? Não dava para esconder mais, e a mãe de Moisés o coloca ali no meio dos juncos, ou seja, dentro do rio Nilo, onde tinha alguns milhares de crocodilos com vontade de comer um bebezinho assado, né? Ou frito, ou qualquer. Estava ali na arca. O menino estava ali. E aí, uma coincidência, né? Parece a filha de Faraó. Não é coincidência? Não, é providência de Deus. Então, aprenda uma coisa na tua vida: Deus entra em providência. Aleluia. Amém? Amém. Porque tudo tem um propósito. A providência de Deus se dá quando as coisas acontecem. Aquela mulher não estava, ela ia banhar-se sempre, mas aquele momento foi um momento especial. Ela viu a arca, e aí ela, como mulher, né, que é diferente do homem, o sentimento feminino é diferente do masculino, seu coração se enterneceu e ela pegou a criança. Agora tinha uma pessoa muito especial lá. Como que era o nome dessa pessoa que estava ali vendo a filha de Faraó? Como? Tem certeza? Miriam. Miriam devia ter o quê? Uns 7, 8 anos, 12, 13, sei lá, a Bíblia não fala, mas era uma mocinha. E ela estava lá atenta, porque Deus tinha um propósito com Moisés. Porque os outros não morreram, os outros filhos das hebreias não foram afogados? Foram. Mas este Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem um propósito com a tua família hoje. Deus tem um propósito com os teus. Glória a Deus. Creia nisso. Poderoso. Aleluia. Miriam, eu fico imaginando aquela menina viva. Tem menina que é viva, os filhos, a gente conhece os filhos, né? Esperta. Ficou ali. Quando ela pegou, ela já se aproximou daquela princesa, né? De Faraó, princesa. E o que ela faz? Ela induz, ela leva uma mensagem para aquela mulher com um objetivo, com um propósito. O propósito de Deus na sua vida é real. Aleluia. Glória a O Deus. propósito de Deus para você é real hoje. Quando eu meditei sobre essa mensagem, eu pensei em propósito. Porque Deus quer que você faça um propósito com Ele hoje. Qual é o propósito? Eu não sei. Mas Ele quer que você faça um propósito. Aleluia. Glória a Deus. Miriam se aproxima daquela. Escuta, o que é um hebreu cuida dessa criança? Que coisa, né? Aqui a gente observa os mínimos detalhes do cuidado de Deus conosco. Os mínimos detalhes do que Deus tem para fazer com cada um. Isso prova que você e eu somos individuais. Nós não somos uma massa. Vou cuidar do meu rebanho como se fosse aquele monte de boi, não. Nós somos individuais. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Imagem e semelhança de Deus. Aleluia. E aí Miriam, toda esperta, fala para ela, fala, tá, leva lá. Agora percebe uma coisa como Deus faz. Leva a criança para ela. Ela vai tomar conta. Eu vou pagar um salário. Glória a Deus. Aleluia. Não é bênção dobrada? Fala a verdade. Deus não tinha um propósito? Glória a Deus. Mas o propósito de Deus não era só abençoar Joquebede e a família e salvar Moisés. Porque nós sabemos a história. O propósito de Deus era libertar o povo de Israel através da Senhora. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer libertar o povo através de vocês. Glória a Deus. Aleluia, Tem Senhor. muitos israelitas aqui Aleluia. sendo escravizados, massacrados. Satanás está impondo cada vez mais condições extremas sobre eles, de não deixá-los pensar direito, porque o ser humano caminha cada dia mais para uma situação terrível.
Então o propósito de Deus com Moisés era tirar o povo dali daquela escravidão. Glória a Porque Deus. a Bíblia diz que o clamor daquele povo chegou até o Senhor. Então o clamor do povo aqui do Romano, da Itaí, de São Paulo, do Brasil, está chegando a nós. Glória a Deus. E nós temos Moisés que foram tirados daquela arca e está pronto para trazer a salvação às vidas. Amém? Quantos propósitos Deus tinha com os homens dele? Misael, Azarias e Ananias, aqui lembrando da fidelidade. Eles poderiam dizer assim: não tem ninguém vendo, né? O pastor Cosmo não está aqui. Eu vou dobrar o meu joelho nessa estátua aí. Não tem ninguém me vendo. Eu não sou os três. Mardoqueu podia falar: eu tentei dobrar aqui para Armando, não é nada mesmo. Ninguém está vendo. Ele está vendo. Porque tem um propósito. Sabe o que Deus queria fazer ali? Assim como fez lá com Amã, ele queria glorificar o nome dele através daquela atitude de fidelidade daqueles meninos, e não se dobraram à estátua de Faraó. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Deus quer usar. E por conta daquela atitude de fidelidade, assim como foi com Amã, o reino de Deus foi engrandecido por Nabucodonosor. Daniel também, se você ver a história, o livro de Daniel é recheado disso, que há um propósito em tudo. Hoje você vê aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Você não veio aqui porque eu quero ir hoje, porque Deus tem um propósito. E o propósito dele é claro, é objetivo. Não é algo assim: será que vai dar certo? Há uma esperança? Não. O propósito de Deus é: todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Esse é o propósito de Deus. Todas as coisas. Quer você queira, quer não, Deus vai te abençoar. Tem gente que está tão desanimado. Agora como o Eduardo falou lá no Brás. Mas quando você é fiel, Deus não consegue, ele não muda, ele não consegue ser infiel, ele sempre será fiel, ele é fiel. Aleluia! E a Glória a fidelidade dele traz os propósitos que ele quer. Satanás tentou destruir Jó, queria acabar com a raça dele. Deus permitiu que ele perdesse os bens, primeiramente, os filhos, e depois a última, saúde. Mas Deus tinha um propósito naquilo. Podia falar: mas Deus, que propósito terrível deixar acontecer uma coisa dessa. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. A gente não entende, você não entende momentaneamente o que está acontecendo, é natural. Nós somos seres humanos. Às vezes a gente olha assim: que situação infernal, que situação terrível, mas tudo tem um propósito. O que a gente não pode é tirar os olhos de Deus. Não podemos. Não nos permitamos tirar os olhos de Deus. Não se permita. Fixe os olhos nele. As lutas virão. Já falamos várias vezes aqui. A luta faz parte. Jó não passou uma lutinha, passou a peste, a guerra e a fome tudo junto. Mas tinha um propósito. E o propósito de Deus era mostrar que ele era na vida de Jó como é na sua vida. Amém? Então dê grande glória quando você for provado. Porque ele quer provar você. Não tem um professor aqui, ou alguém já passou por uma classe escolar, que não tenha feito uma prova. Eu estou com um estagiário novo lá, a primeira prova dele estava tremendo assim. É natural, a prova precisa vir. Você está conhecendo ou não? Então a prova vem mesmo. Mas você tem que ter grande gozo por essa prova, grande alegria, porque sabe que com ela vem escape, Deus vai dar a vitória. O Espírito Santo nos vai lembrar de todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Moisés não foi gerado por acaso. Podia ter sido uma menina. Deus está no controle de todas as coisas.
Mas aquele menino tinha que ser o libertador lá do povo do Egito. Por isso que ele nasceu, por isso foi aquela cestinha de junco, por isso foi a menina ali junto na hora em que ela estava vigiando o irmão, obviamente, né? E que a filha de Faraó pega a criança. Então tinha um propósito em tudo. E não tinha, não menos um propósito quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e trouxe Jesus numa manjedoura há 2023 anos. Ele trouxe Jesus. O propósito de Deus era um. Porque tudo para Deus tem propósito. Nada é em vão. Nada é por acaso. Nada é de qualquer maneira. Então, quando Deus anuncia que ia nascer Jesus através de Maria, Ele tinha um propósito que era a minha salvação e a tua salvação. A salvação minha, tua e das nossas famílias. Aleluia! Então ele não morreu em vão. Jesus não foi crucificado em vão. Ele foi crucificado porque havia um propósito, que é a salvação do homem. Por isso nós estamos aqui hoje, porque é um propósito. Glória a Deus! E todo o propósito de Deus tem um final feliz. Aleluia! Ainda que ele seja amargo, ainda que ele seja como um fel, mas o final é feliz. Mas não entendemos. Glória a Deus! Aleluia! Eu não vou me alongar, mas eu quero trazer aqui a vocês a história de Estevão lá em Atos, pregando o Evangelho, se submetendo à vontade de Deus. Em determinado momento, chega um homem chamado Saulo. Alguém já ouviu falar de Saulo aqui? Chamado Paulo. Se apresenta com cartas para prender aqueles homens. E quando Estevão está anunciando a palavra, tinha um propósito, que era a divulgação do Evangelho. A fúria era grande daquele povo que começaram a arremessar pedras. Mas aqui tem um ponto muito importante alinhados. Quando Estevão começa a receber as primeiras pedras, levanta os olhos para o céu, e ele fala: eis que eu vejo o Filho do Homem de pé. Sabe o que significa isso? Deus tem um propósito na vida de Estevão, de tal forma que Jesus se põe de pé. É a única vez que se vê na Bíblia quando morre alguém que relata que ele se colocou em pé para receber Estevão. Percebe a importância sua? Você está percebendo a importância sua esta manhã? Que Deus tem um propósito. Quando você foi gerado no ventre da sua mãe, Deus tinha um propósito com você. Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Eu creio. Por isso estamos aqui. Porque o propósito de Deus é imutável. Aleluia! Jó 42:2 diz: bem sei eu que tudo e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. O que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Glória a Deus! Aleluia, O que Jesus! Deus quiser fazer, Ele vai fazer. O propósito dele não vai mudar. Amém, amém. Porque o propósito dele é abençoar você, é trazer vitória. Aquele a pouco falava com o irmão Milton ali atrás. Às vezes a pessoa vai buscar um carro zero, né, irmão? Uma casa. Por que não? Mas tem um propósito nisso. Às vezes Deus não dá de imediato, porque a pessoa precisa ter dinheiro para administrar aquele bem, né, irmão? Deus vai dar uma Ferrari para o pastor Costa. Já vai pensando no IPVA dele, que deve custar uns 50 mil por ano. Alguém o carro para não. Percebe? Então Deus tem que preparar você primeiro para chegar na Ferrari. Não é assim, tem um propósito. Mas se ele tiver a Ferrari, com certeza vai ser para agora. Amém? Prepara lá a Rua do Rio do Sol para
Faz uma garagem bem feita lá. Deus tem um propósito na sua vida. É isso que eu quero deixar claro essa manhã. E nós temos que entender o propósito de Deus. E nós temos que fazer os nossos propósitos. Tem um livro do Rick Warren que fala assim, uma vida com propósito. Tem um livro também que fala, outro livro dele, que é Igreja com propósito. Tudo tem um propósito. E o propósito de Deus nesta manhã é que nós estejamos sadios na fé, sadios no corpo e prontos para essa guerra de libertação que Ele vai permitir que a gente faça, como Ele fez ali com Moisés. Preparou Moisés. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra, muito manso. Sabe o que aconteceu com ele? Primeira vez que ele estava lá, que ele viu o Egito se brigando com um israelita, ele foi lá e matou o cara. Ele era manso, imagina se não fosse. Em determinado momento ele vai lá e bate na rocha. Então, às vezes você fala, meu temperamento é colérico. Não se preocupa, Deus está no controle. Tem um propósito nisso. Amém? Vamos ficar de pé. O propósito de Deus para a sua vida é um só: te abençoar e fazer com que você cumpra aquela ordenança de Deus. Marcos 16:15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então Deus tem um propósito com a minha vida e com a tua vida aqui. E nós queremos que esse propósito seja uma verdade aqui nesse bairro. Então eu quero convidar aquelas pessoas que querem fazer um propósito com Deus. E aqui fica aberto o leque para tudo. Um propósito espiritual, de evangelização, de aprender a cantar. Eu não ia fazer esse propósito porque eu já fiz com Deus, não deu certo. Então eu já sei que não vou me meter nessa seara. Deixa esses meninos aqui. Mas se você tem um propósito em alguma área e você quer receber essa oração, vem à frente, nós vamos orar. Propósito pela família, propósito pelo filho, pela esposa, por um bem financeiro, qualquer, é livre. O propósito é livre. Você faz o propósito que você quiser. Mas lembrando que tem que ser para a glória de Deus. Pode fazer um propósito. Quero fazer um propósito que aquela fulana morra. Não, isso não. Aí não. Aí é fora da vontade de Deus. Não, porque tem gente que é assim, vou fazer um propósito com Deus. Que ele morra. Não, peraí, calma. Tem que ser diante da vontade de Deus, né? Que é boa, perfeita e agradável. Pode chegar mais para frente um pouquinho. Amém? Então lembre-se, o propósito de Deus que você está fazendo agora, ele não vai dar certo. Não vai dar mesmo. Já deu certo. Amém? Você crê nisso? A gente crê que o propósito já deu certo? Eu creio também. Então nós vamos ver esse propósito sendo revelado aqui nesta igreja. Tá bom? Não se preocupe com o som não. Deixa Satanás fazer a papuca dele lá fora. O importante é que aqui dentro o Espírito Santo está agindo. O importante é que aqui o propósito de Deus está acontecendo. Isso é o que interessa. Amém? E se ele está lá fora, é porque o propósito de Deus que esteja. Então deixa lá. Não se preocupa com isso não. Tá? Se ele não quisesse, ele já tinha botado fogo lá. Eu já orei uma vez e pegou fogo no instrumento que estava lá trabalhando na igreja. Mas se Deus está permitindo, deixa lá. Verdade. Depois a pessoa se converteu e falou para mim. Eu estava lá e eu orei. Então você está aqui orando, creia que Deus já operou milagre. Por isso que Ele não vai abençoar, Ele já abençoou. Deus não é Deus de futuro, Deus é Deus de já. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, nós estamos aqui neste culto de adoração, de aprendizado da Tua Palavra, porque lá em Romanos capítulo 8, verso 28, diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu propósito. Nós sabemos que isso é uma verdade e nós estamos aqui crendo, porque de sorte, meu Deus, que todo esse povo que veio à frente tem um propósito, e o propósito é ver a tua glória na vida deles. Então, meu Senhor, toma nas tuas mãos agora cada vida, cada pessoa que está aqui, não só os que estão fazendo propósito, mas os que estão lá atrás, sabendo que a tua graça já os alcançou, de forma que eles sejam abençoados, transformados e enriquecidos por esta vitória, e eles vão dar glória a Deus. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém? Quem está levando essa vitória embora? Está levando? Vem contar
benção aqui, Lina, vem contar, né? Apresentei Lina, já voltou de novo, teve aqui com a Elza, né? Então, olha, voltem para casa, não agora, calma que ainda tem mais um pouco, mas voltem para casa daqui a pouco, sabendo que esse propósito já se cumpriu na vida de vocês. Veja assim como Moisés ali na arca, que a Joquebede colocou sem saber o que ia acontecer. Imagina o coração daquela mãe, mas ela tinha uma certeza que Deus estava com. Então Deus estava com ela. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Quero convidar o pastor Fábio que vem aqui. Glória a Deus. Aplauda mesmo, bem forte. Vou chamar aqui o irmão Nilton, a irmã Silvana e a nossa pequenina. Glória a Deus. Você também, meu amor, vem cá. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essa música que está tocando aí fora, só para vocês saberem que a música do mundo é perigosa, o Alceu Valença, ele é um macumbeiro. Ele fez assim: tu vens, descer no meu terreiro. Então ele está falando do que? De Satanás. Eu já vejo os teus sinais. Eu só preciso interpretar que está tocando aí. Deixa eu aproveitar, deixa. Sobe aqui. Então tem certas músicas, eu tomo cuidado, hein? Senão a pessoa está cantando, tu vens, e está vindo é Satanás. Então dá a impressão que é Jesus, né, que está voltando, mas não é não. É a mesma coisa aquela música do Roberto Carlos: Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, eu estou aqui, está vendo? Vejo uma nuvem branca que vai passando. Ou seja, Jesus está passando, mas eu estou aqui. Então preste atenção em algumas letras que são perigosas. Está aqui os músicos para dizer, né? Pastor Cláudio, o irmão Nilton, igreja, Silvana e a Yasmin. Agora nunca mais esqueço o nome da Yasmin. Eles estão retornando para Ivaraí. Eu posso ouvir glória a Deus por isso? Aleluia. Começamos com eles aqui, melhor dizendo, que eu vim para cá, que já estava no trecho, em 2000. A Ingrid nasceu em março e eu vim para cá em setembro. Então, só 23 anos praticamente passados, né? Essa pequenininha também nasceu aqui mais ou menos perto, né? Yasmin. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos. Sempre foram bênçãos aqui. Teve um momento em que as pessoas vão mesmo, faz parte, mas o bom filho casa torna. Eles estão retornando. Eu quero alegrar com a igreja por esse momento muito importante de contar com eles aqui. São músicos, cantores e tudo mais. Não é a minha praia, mas é eles. Vamos ficar de pé, estender a mão para cá. Vou pedir ao pastor Cosme que faça essa oração, entregando a vida deles, tá? Então está aqui os nossos irmãos voltando com muita alegria que o recebemos. Glória a Deus. Você pode estender as suas mãos? Pai, nós sabemos que a confirmação da Tua palavra ela é real. E nesta manhã nós nos alegramos porque reconhecemos, enxergamos e vemos que há um propósito para Ti na vida dos Teus filhos. Assim, Pai, nós nos alegramos com os Teus amados que aqui estão, retornando, Senhor, a esta casa, porque eu creio que aqueles que são Teus, aqueles que são escolhidos por Ti, eles podem até tentar, mas nunca saem da Tua presença. O Senhor sempre é com eles. Nós muitas vezes sentimos que estamos afastados, mas o Senhor sempre está com as Suas mãos estendidas. Por isso nós louvamos pelos Teus filhos que a essa casa retornam. Peço a Ti, Senhor, seja com eles, capacitando-os, abençoando-os, que acende o desejo de levar a Tua palavra, de anunciar o Teu Evangelho, de usarem os dons que o Senhor deu, sejam cada vez mais fortes, mais eminentes na vida dos Teus filhos. Assim nós profetizamos nessas vidas, nesse casal, nessa família, uma família frutífera, uma família abençoada. Peço ao Senhor que essa decisão está ligada no céu e que o Senhor fortaleça
fortaleça, para que nada abale essa decisão e que eles continuem daqui para frente, daqui para o céu, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplaude o Senhor. Obrigado, pastor. Lembrando, eles não estavam desviados do caminho do Senhor, eles estavam abençoando outro ministério, né? Mas agora o amor trouxe eles de volta para cá. Glória a Deus! Aleluia! Obrigado. Deus abençoe a família. Podemos agora sempre estar juntos, né? Para cultuar o Senhor. Como nós fazemos todo primeiro domingo, temos a ceia agora. Quero convidar o casal Salvador e Elizabeth. Eles estão aqui apostos Glória a Deus! para nós ministrarmos aqui a ceia do Senhor. Percebem nessa palavra que eu acabei de dizer, pastor Cláudio, por gentileza, que eu disse a ceia do Senhor! Então não é do pastor Cosmo, não é do pastor Edmar, não é da igreja Maranhão. A ceia é do Senhor! Então se é Glória a dele, Deus! nós devemos Aleluia! honrá-lo. Glória a Deus! Devemos Aleluia! buscar honrar o Senhor através desse memorial. Então a ceia, ela foi instituída com um propósito Glória a de Deus! anunciar a morte de Jesus até que ele Venha! venha. Interessante que eu costumo falar aqui, né? Anunciar a morte até que venha. Morreu, acabou, não volta mais. Mas com Jesus foi diferente. Ele ressuscitou. Por isso ele vai voltar. Aleluia! Amém, Senhor? Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Ele merece. Ele morreu, mas ele vai voltar. Glória a Deus. Glória a Deus. A orientação que Deus nos dá nesta manhã a respeito da ceia, ela é clara quando Paulo recebeu do Senhor e passou aos Coríntios, né? Aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, ele traz a referência do modus operandi, do modo de participar da ceia. Então a ceia, ela é uma instituição sagrada, né? Do qual o homem cristão deve participar. Mas tem os requisitos, porque nós não podemos esquecer que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. E este texto nos remete a isso. Eu vou ler aqui a partir do 23, da primeira carta de Paulo aos Coríntios 23, porque eu recebi do Senhor. Veja que Paulo não está falando algo dele, o que também vos ensinei, porque Paulo não estava naquele dia da ceia ali com os apóstolos. Paulo veio depois, ele se converteu lá em Atos capítulo 9, quando a gente lê, a conversão dele se deu depois que Jesus já tinha sido assunto ao céu. Então eu recebi do Senhor, Jesus passou para ele diretamente, que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e os que dormem. Por que Paulo adverte aqui os coríntios e obviamente passa a gente? Porque naquela igreja não tinha assim um entendimento, pastor Cosme, de como deveria ser. A ceia era mais ou menos todo mundo ali, cada um fazia do jeito. Então ele teve que dar uma orientação para a igreja, mas essa orientação serve para todos, né? Para que a gente coma com discernimento, com sabedoria, mas temos que comer.
Então parece um paradoxo, eu tenho que comer, mas eu também não posso comer de qualquer maneira. Então eu tenho que realmente estar em pé diante de Deus. Amém? Então a orientação é essa: todos devem comer, mas não de qualquer maneira, mas todos têm que comer. Então, como é a forma de resolver o problema? Entregando a Ele as mazelas, as picuinhas, os pecados, e aí ele vai ser purificado para participar da ceia. Amém? Então nós vamos agradecer a Deus, vamos consagrar estes elementos que representam, eles não são nem o sangue e nem o corpo, mas eles representam. Tem gente que acha que quando bebe, já bebe o sangue. É um símbolo, podemos classificar dessa forma. Ele representa o sangue de Jesus, mas não é o sangue que se converte, ok? Há certas denominações que acham que ele se converte em sangue mesmo. Não. Nós tomamos um suco de uva aqui que representa, que é o mesmo vinho que Jesus tomou lá com seus discípulos. E o pão também não vai virar uma carne, tá? Ele é pão, que representa o corpo de Jesus. Pão sem fermento, pão sem pecado, ou seja, corpo sem pecado que foi de Jesus. Então, o pastor Cláudio fará agora o agradecimento a Deus por esses elementos, para que todos deles participemos. Senhor, nós apresentamos diante de Ti esse suco de uva, esse pão sem fermento, para um fim específico, de nós podermos, de uma forma simbólica, representar o Teu corpo e o Teu sangue, bebendo e comendo. Para isso nós Te agradecemos, porque para que pudéssemos fazer isso, o Senhor entregou a Sua própria vida. O Senhor deu o Seu próprio sangue total e deu o Seu corpo para ser machucado, para ser entregue por amor de todos nós. Por isso nós Te agradecemos por essa linda, maravilhosa oportunidade e consagramos esses elementos para esse fim, em nome de Jesus. Amém. Os elementos serão distribuídos, a irmã e o irmão já podem distribuir, ok? E vamos aguardar enquanto o conjunto canta aqui um hino ao Senhor, para todos eles participarmos a uma só vez. Aleluia, Senhor.
ficar em pé, os que podem, relendo o texto que diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então, em memória ao Senhor Jesus Cristo, vamos todos participar deste pão. Glória a Deus. Por semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todos esses que beberdes em memória de mim, porque todos esses que beberdes o pão, comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, para anunciar a morte e a volta do Senhor Jesus, vamos todos tomar. Porque o Senhor se faz presente e o Senhor é real no seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, como é lindo poder participar. Como é bom poder estar junto contigo, meu amado. Imagine nós podemos cear na nossa casa, podemos. Mas como é bom eu poder olhar para os seus olhos. Como é bom eu ver aqueles que eu vou junto participarmos de uma única ceia, todos juntos, povos e nações, todos juntos adorando a um só Deus, dizendo em alta voz: somente o Senhor é Deus, e santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, dá alguns recadinhos aqui para nós encerrarmos esse culto nesse lugar, mas ele permanece verdadeiro, contínuo e real nas nossas vidas todos os dias. Onde você estiver, faça sempre esse culto de adoração a Deus, adorando por tudo que Ele é. Amados, amanhã às 8 horas da manhã nós temos aqui consagração, um trabalho de cuidado, de proteção, de intercessão pela igreja, pela sua vida. Se você tem algum pedido específico e você ainda não passou para as amadas que fazem parte desse trabalho, esteja procurando a irmã Adriane, a irmã Beth, a irmã Estela, todas as irmãs que estão juntos aí. Amanhã então às 8 da manhã, e eu tenho visto resultados onde o Senhor tem operado de forma linda, amém? Amanhã também às 20 horas nós teremos aqui a nossa reunião com a liderança. Eu quero convocá-los todos, líderes, a estarem aqui para nós podermos participar de alguns posicionamentos e de uma interação maior entre nós, amém? Glória a Deus. Está anunciado então amanhã às 19h30, porque quanto antes a gente não vamos apressar, mas a gente também não pode se demorar muito por conta de alguns que moram um pouquinho mais afastados, tá bom? Quinta-feira, nós encerramos aqui com o nosso preletor da noite. Ele está olhando lá para fora só para disfarçar.
Val Divino pregou aqui uma palavra poderosa. Deus usou ele de forma linda. Glória a Deus. O grupo Diaconato está aí interagindo, está forte aí junto com os outros ministérios. É isso que nós precisamos. E nessa série, então, foi a campanha. Fala tanto que eu errei. Propósito, portas abertas. Amém? A palavra do Senhor não é à toa. O pastor Edmar disse hoje, não é coincidência, é propósito, é Jesuscidência, é Cristocidência, é Jesus na frente, no centro de todas as coisas. Então nós estivemos aí com esse propósito de março, e o propósito de abril é: Deus fará o impossível. Nós vamos escolher. Deus vai fazer o impossível na sua vida. Eu não sei o que é, mas Ele sabe. E Ele sabe que você tem que estar aqui para poder viver esse propósito. Essa primeira semana repetimos aí conforme foi no mês de março. Então abril, comece a divulgar. Não é porque é só um projeto de repente geral que você não pode. Você deve, divulgue. Vou passar a arte, mas já pode divulgar. Deus fará o impossível. Você vai ver quando chegar em maio o que vai acontecer. Nós vamos testemunhar o que já aconteceu, amém? Nessa próxima quinta-feira estará na direção das eleitas de Deus e seguirá o cronograma igual de março, tá bom? Então os outros ministérios já sabem aí o que devem fazer e buscar. Perfeito? Domingo que vem, culto das primícias. Espero que você esteja orando por isso e preparando para poder abençoar as vidas que precisam ser cuidadas, amparadas através dos alimentos que nós trazemos. Aniversário da igreja. Pedi para a irmã Regina colocar, e ela quer que eu leia do jeito que está aqui. Não é aniversário, ela colocou nível. Coisa de jovem, né? A líder de jovem já sabe o que é. Então, nível da igreja 28, 29 e 30 de abril. Já estão convidando, já estão chamando, já estão. Mano, vai ser coisa tremenda. Pode ter certeza. Sexta, sábado e domingo. Deus fará coisas extraordinárias para aqueles que estão aqui e para aqueles que se empenharem nisso. Para isso nós vamos vestir de cor, Regina. Não é aquela música, deixa para lá, né? É amarelo, tá bom? Quem ainda não pediu as camisetas, hoje será o último dia, porque amanhã precisa passar para a pessoa que vai confeccionar a camiseta e a estampa. Então precisa que você, se ainda não deu o nome, dê hoje. Se você não tiver recurso para acertar hoje, esteja falando com a Regina, com a Cris, com a Brenda, sobre isso, se comprometendo, dando o seu nome. Amados, nós somos na quantidade tão grande e tão poucos, que é estranho quando nós divulgamos, levamos a bênção, seguimos esse processo desde muitos anos, e sempre tem aqueles que não querem, não justificam. Talvez seja uma questão financeira, a gente pode ver outra coisa. Nós somos um só corpo. As igrejas vêm aqui, vêm louvar, todas de uma cor só, coisa mais linda. Aí nós olhamos a nossa, poxa vida, você veste a camisa ou não veste? No duplo sentido. Vamos abraçar? Se não puder, converse com as meninas, que elas têm recurso, têm muito dinheiro, elas podem bancar para vocês, tá? Converse com elas, que elas têm um plano, faz um planinho direitinho aí para vocês conseguirem fazer. Queremos todos, tá bom? Não façam exceção, não sejam diferentes, sejam iguais a nós. Não foi isso que eu mostrei aqui hoje? Somos todos iguais perante o Senhor. Temos as nossas diferenças, mas ela não impede de sermos irmãos e pensarmos no mesmo propósito. Perfeito? Mais algum recadinho? Escola dominical, próximo domingo, às 9 horas da manhã. Estamos estudando as epístolas paulinas. Engasguei porque eu estava olhando para outra coisa, tá bom? Desculpe aí. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Tudo certinho? Amém. Depois, se vocês não conhecem o Milton ali, tem um abraço dele, da família dele, tá bom?
mais conhecido que nota de R$5, irmãos. É bênção, glória a Deus. Que o amor do nosso Deus Pai, levante suas mãos, por favor. A graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e incontáveis misericórdias e amor do nosso Deus e seja sobre a minha vida, sobre a tua, sobre o teu lar, sobre todos os lugares que você estiver, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Antes de você aplaudir, eu queria parabenizar o nosso diácono José Antônio. Hoje ele sempre está, mas hoje ele está lindo. Vocês viram lá? Que é isso? Eu acho que eu vou ficar aqui depois, que vai para a deve estar muito lindo, viu? Parabéns, menina. Charmoso como sempre. Recebeu essa palavra? Aplaude seu Deus mesmo. Vai em paz, Deus te abençoe. Nós temos um beijo de vitória em nome de Jesus.